Capítulo 18. Redenção. O destacamento ocupava dezenas de metros de uma extremidade à outra. Era composto pelos melhores soldados da Sevastopolskaya. Denis Mikhailovich os havia escolhido um por um. As pequenas lanternas presas aos capacetes brilhavam na penumbra do túnel. De repente, o coronel pensou que a formação inteira se assemelhava a um enxame de vagalumes voando pela noite. Uma noite de verão, quente e perfumada, nas margens da Crimeia, entre os ciprestes e o suave murmúrio do mar. O lugar onde o coronel teria querido descansar após a morte. Um delicioso arrepio percorreu seu corpo, mas ele o reprimiu imediatamente, retomou a seriedade e se repreendeu por sua leviandade. Sim, ele também começava a fraquejar. A idade. Esperou até que o último soldado tivesse passado, abriu o porta-cigarros de metal, tirou o último cigarro que havia enrolado, cheirou e acendeu o isqueiro. Era um bom dia. A sorte sorria para o coronel. Tudo estava se desenrolando exatamente como ele havia planejado. Haviam passado por Nagornaia sem sofrer nenhuma baixa. Apenas um soldado desaparecera por um breve intervalo, mas logo retornará à coluna. Todos estavam de ótimo humor, era mais fácil partir rumo ao campo de batalha do que consumir-se na eterna espera e na incerteza. Além disso, Denis Mikhailovich lhes havia permitido dormir à vontade antes da partida. O único que não pregara o olho fora o próprio coronel. Denis Mikhailovich sempre interpretara o destino como uma sucessão de acasos. Por isso, o velho militar não conseguia entender como alguém podia confiar nele. Nada mais se soubera sobre a pequena expedição que seguirá em direção a Kakhovskaya. Podia-se imaginar qualquer coisa. Nem mesmo Hunter era imortal. O que poderia ter levado o coronel a confiar num brigadista destroçado pela guerra e meio louco, e num velho contador de histórias? Ele não podia mais esperar. O plano consistia em levar o grosso de sua força militar pelas estações Nakhimorsky Prospekt, Nagornaya e Nagatinskaya até a porta hermética sul da estação Tulskaya e, ao mesmo tempo, enviar um destacamento avançado pela superfície até a mesma estação. Sua missão seria entrar no túnel por diversos dutos de ventilação, assassinar os guardas, se é que ainda restava algum, e abrir a porta por dentro para o restante da expedição. Todo o resto seria uma questão de técnica militar. Não importava quem controlasse a estação. Levaram 3 dias para encontrar e limpar os dutos de acesso. Vários stalkers acompanhavam os membros do destacamento para facilitar a entrada. Não demorariam mais que algumas horas. Algumas horas e tudo estaria decidido, e os pensamentos de Denis Mikhailovich voltariam a ser livres, e ele poderia dormir e comer. O plano era simples, havia sido cuidadosamente traçado, não havia falhas. Ainda assim, o coronel sentia um estranho formigamento no ventre, e seu coração acelerava como quando, aos 18 anos, entrou pela primeira vez em combate, naquele vilarejo nas montanhas, e o brilho quente do cigarro sem filtro atenuava sua inquietação. Por fim, jogou a bituca fora, recolocou a máscara e, com suas passadas rápidas, apressou a coluna. Pouco depois, encontrarão-se diante da porta de aço. Podiam parar para tomar fôlego. Denis Mikhailovich aproveitaria o tempo restante até o assalto para discutir mais uma vez a estratégia com seus oficiais. Homero estava certo em uma coisa, pensou o coronel, e sorriu consigo mesmo, de que adiantava lançar-se contra a fortificação, se era possível abri-la por dentro? O mesmo acontecerá na história do cavalo de Troia, aliás, de onde viera esse relato? Denis Mikhailovich lançou um olhar ao seu contador Geiger. A radioatividade era baixa. Tirou a máscara de gás. Os oficiais o imitaram imediatamente, e depois o restante dos soldados. Finalmente poderiam respirar sem preocupação. Perguntar ao ChatGPT. Desde sempre houvera curiosos na polis. Normalmente eram pobres coitados que, com muito esforço, haviam conseguido chegar ali vindos de suas obscuras estações da periferia, e perambulavam pelas salas e galerias, boquiabertos e com os olhos esbugalhados. Por isso, quase ninguém prestou atenção em Homero enquanto ele vagava por Borovitskaya, acariciava suavemente as esbeltas colunas da Alexandrovsky Sede e contemplava, em êxtase, e até com amor, os lustres da Arbatskaya. Um pressentimento havia se apossado de seu coração e não o largava, daquela era sua última visita à polis. A experiência que o aguardava dentro de poucas horas em Tulskaya apagaria toda a vida que ele viverá até então. Talvez tivesse que morrer. Mas estava decidido, e faria o que precisava ser feito. Permitiria que Hunter massacrasse e fumigasse toda a estação, mas depois tentaria matá-lo. Sabia muito bem que, se o brigadista desconfiasse de suas intenções, torceria seu pescoço. Mas também havia a possibilidade de o velho morrer durante o ataque a Tulskaya, se, nesse caso, tudo teria terminado do mesmo jeito. No entanto, se tudo acontecesse conforme o plano, Homero se esconderia depois em algum refúgio solitário para preencher as últimas páginas em branco de seu caderno, desde a intriga, já construída, até o clímax final. Este último estaria em suas mãos, e seria o tiro na nuca que planejava dar em Hunter. Mas, e ele seria capaz de fazer isso? Teria coragem suficiente?
Só de pensar nisso, suas mãos tremiam. Calma, calma. Tudo se resolveria por si só, não era o momento mais adequado para pensar naquilo e só servia para deixá-lo ainda mais nervoso. Que sorte a garota ter desaparecido. Em retrospecto, sua aparição na aventura parecia incompreensível para Homero. Como pôde ter a ideia de lançá-la nas mandíbulas do lobo? A culpa era de suas desmedidas ambições literárias. Evidentemente, quisera esquecer que a jovem não era uma criatura de sua imaginação. O romance saíra muito diferente do que ele havia imaginado no início. Tivera aspirações altas demais. Santo Deus, como queria colocar em um só livro todos aqueles seres humanos? Nem mesmo as pessoas que naquele momento passavam diante de seus olhos caberiam em tão poucas páginas. Por outro lado, era inaceitável que seu romance se transformasse num túmulo coletivo repleto de listas intermináveis de nomes, sem que suas letras, como se gravadas em bronze, dissessem algo sobre o rosto e o caráter dos mortos. Não, isso teria sido inadmissível. Sua memória, sempre frágil, não conseguiria lembrar-se de tantas pessoas. O rosto marcado de bexigas do vendedor de doces e a face pálida e afilada da menina que lhe entregava o saquinho. O sorriso de sua mãe, resplandecente como o de uma Virgem Maria, e o sorriso lascivo e libidinoso de um soldado que passava por ali. Os sulcos profundos que atravessavam os rostos dos velhos mendigos e as rugas que se formavam no rosto da mulher de 30 anos ao rir. Qual deles seria um criminoso violento? Quem entre eles seria um avarento? Quem um ladrão, um traidor, um aproveitador, um profeta, um homem justo? A quem tudo aquilo pouco importava? Quem ainda não decidirá o que iria ser? Homero não fazia ideia de nada disso. Não sabia, de fato, no que pensava o vendedor de doces ao olhar para a garotinha. Nem o que significava o sorriso que surgiu no rosto da mãe ao ver o soldado. Nem qual havia sido o ofício daquele outro pobre homem antes que as pernas se recusassem a sustentá-lo. Homero não tinha o poder de decidir quem entre eles merecia a eternidade, e quem não. 6 bilhões de seres humanos haviam morrido. 6 bilhões. Seria acaso que apenas alguns milhares haviam se salvado? O maquinista Serol, cujo posto deveria ter passado para Nikolai, sempre vira a vida como uma partida de futebol. A humanidade perdeu, ou costumava dizer a Nikolai, mas nós dois ainda estamos aqui. E sabe por quê? Porque o curso da nossa vida ainda não foi decidido. O juiz nos concedeu uma prorrogação. Antes que o apito final soe, teremos que descobrir por que estamos aqui, resolver os últimos assuntos, colocar tudo em ordem, e então nos entregarão o passaporte final e voaremos rumo à porta resplandecente. Seu amigo Serol era um místico. E um entusiasta do futebol. Homero nunca perguntou se ele havia chegado a chutar a gol. Mas Serol conseguirá convencê-lo de que ele próprio, Nikolai Ivanovich Nikolaev, ainda tinha uma conta pessoal pendente. E também fora Serol quem o fez perceber que no metrô não havia ninguém por acaso. Mas era impossível escrever sobre todos eles. Valeria a pena tentar? Nesse momento, Homero avistou, entre milhares de rostos, aquele que menos esperava ver. Leonide jogou a jaqueta para o lado, tirou o suéter pela cabeça e depois a camiseta, que ainda mantinha razoavelmente seu tom branco. Esta última ondulou no ar como uma bandeira e ele começou a agitá-la de um lado para o outro, sem dar atenção às balas que zuniam ao seu redor. E então aconteceu algo estranho, a locomotiva deu marcha a ré e, contra todas as expectativas, ninguém abriu fogo a partir da fortificação que se erguia diante deles. Leonide puxou o freio e a Dresina parou, rangendo, antes de tocar os dentes de dragão. Meu pai me mataria. Disse o jovem. O que você está fazendo? O que vamos fazer? Perguntou Sasha, ainda sem fôlego. Ela ainda não compreendia como haviam conseguido escapar ilesos da perseguição. Vamos nos render. Respondeu ele, rindo. Estamos no acesso à biblioteca em Menilenina. Aquilo ali é o posto de fronteira da polis. Acabamos de entrar na categoria de foragidos. Vários sentinelas correram até eles e ordenaram que descessem da Dresina. Então, ao abrirem o passaporte de Leonide, trocaram olhares, guardaram novamente as algemas nos bolsos e os levaram à estação. Uma vez lá, os colocaram em uma sala da guarda. Os soldados sussurravam entre si e lançavam-lhes olhares de temor. Depois, saíram para informar os dirigentes da estação. Leonide, com ares de importância, acomodou-se em uma poltrona de tecido puído. Mas, quando os soldados se afastaram, ele se levantou, deu uma espiada pela fresta da porta e fez um gesto para que Sasha se aproximasse. Os daqui são ainda mais descuidados do que os da linha vermelha, disse, bufando. Ninguém está nos vigiando. Saíram da sala da guarda em silêncio e seguiram pelo corredor, primeiro hesitantes, depois com passos mais rápidos, e finalmente, correram no meio da multidão, de mãos dadas para não se perderem. Pouco tempo depois, ouviram um apito atrás deles, mas a estação era gigantesca e não foi difícil desaparecerem.
Deviam circular por ali 10 vezes mais pessoas do que em Paveletskaya. Sasha nunca havia visto uma concentração humana daquele tamanho, nem mesmo na visão que tivera na superfície. E o lugar era iluminado, quase tanto quanto lá em cima. Sasha cobriu os olhos com a mão e espiava entre 2 dedos. Para onde quer que olhasse, descobria maravilhas, rostos, pedras, colunas. Se não estivesse acompanhada por Leonid, se não estivesse segurando sua mão, a garota teria tropeçado uma vez após a outra e não conseguiria continuar. Prometeu a si mesma que um dia voltaria ali. Um dia. Sasha? Ela se virou e viu Homero, que a fitava com uma mistura de angústia, fúria e espanto. Ela sorriu. Sim, tinha sentido falta do velho. O que está fazendo aqui? Não poderia ter feito uma pergunta mais estúpida aos 2 jovens fugitivos. Queremos chegar a Dobrinskaya. Respondeu ele, sem fôlego. Eles haviam diminuído o ritmo para que o velho pudesse acompanhá-los. Mas isso é uma loucura. Você não pode. Eu proíbo. Mas nenhum dos argumentos que o ofegante Homero conseguiu articular os convenceu. Eles chegaram ao posto de guarda da entrada de Borovitskaya e descobriram que os sentinelas da fronteira ainda não estavam a par da fuga dos 2 jovens. Vim por ordem de Melnik. Por favor, deixe-me passar, disparou Homero ao oficial encarregado. Este ia abrir a boca, mas não encontrou palavras, fez uma continência ao velho e os deixou passar. Quando o posto de guarda ficou para trás, na escuridão, Leonid perguntou educadamente. O senhor acabou de mentir, não foi? Sim, e daí? Resmungou Homero. O mais importante é falar com convicção, disse Leonid, como que reconhecendo sua habilidade. Se você consegue isso, só os profissionais percebem a mentira. Não me venha com esse papo de quanto você sabe. Homero franziu a testa e ligou e desligou várias vezes a lanterna. Sua luz estava enfraquecendo. Iremos até Serpukovskaya, mas não permitirei que sigam além disso. Você não sabe o mais importante, disse Sasha. Existe uma cura. O quê? Homero parou, não conseguiu evitar uma tosse e olhou para Sasha quase assustado. É sério? Sim. A radiação. A radioatividade neutraliza as bactérias, acrescentou Leonid. Mas os micróbios e os vírus resistem à radioatividade 100, não, 1000 vezes melhor do que os seres humanos. E as defesas do corpo ficam ainda mais baixas. Homero perdeu completamente o controle e gritou para Leonid, o que você contou para ela agora? Por que está levando-a até lá? Você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Ninguém, nem eu, nem vocês, pode impedir mais nada. Leve-a e esconda-a em um lugar seguro. E você, e voltou-se para Sasha. Como pôde acreditar no que diz esse, profissional da mentira? Ele cuspiu as últimas palavras com todo o desprezo. Não tema por mim, disse a garota com voz suave. Eu sei que posso deter Hunter. Ele tem 2 faces, e eu conheço ambas. Uma delas quer ver sangue. A outra, salvar a humanidade. Homero ergueu os 2 braços. Mas o que você está dizendo agora? Essa outra face já não existe. Só restou um monstro com forma humana. 1 ano atrás. O velho então contou brevemente sobre a conversa entre Melnik e Hunter, mas Sasha não se deixou convencer. Quanto mais ouvia Homero, mais se convencia de que era ela quem estava certa. Procurou as palavras para lhe explicar. É assim, o assassino que há dentro dele engana o outro. Convence-o de que não tem outra escolha. Um é consumido pela fome e o outro, pela dor, por isso Hunter quer chegar a Tulskaya a qualquer custo, porque suas 2 metades o arrastam para lá. E eu tenho que separá-las. Assim que surgir a possibilidade de salvar sem precisar matar. Meu Deus! Mas ele não vai te escutar. O que te arrasta a você? Seu livro. Sasha sorriu para ele. Eu sei que ainda podemos mudar o que você conta nele. O final ainda não está escrito. Você enlouqueceu? Que bobagens, e murmurou o desesperado Homero. Por que te contei tudo isso? Agarrou o braço de Leonid. Jovem, pelo menos você e eu lhe peço, sei que você não é má pessoa e que não mentiu com más intenções. Leve-a com você. É isso que queria, não é? Vocês 2 são jovens e bonitos. Precisam viver. A garota não pode ir até lá, entende? E você também não. Lá vai haver um massacre horrível. E não pense que com suas mentirinhas vai conseguir impedir isso. Não era uma mentirinha, respondeu o músico educadamente. Basta minha palavra de honra? Homero fez um gesto como se estivesse cansado de insistir. Está bem. Quero acreditar em você. Mas Hunter, você já esteve com ele, ainda que por pouco tempo? Leonid pigarreou. Ouvi falar muito dele. E como pretende detê-lo?
Com aquela sua flautinha? Ou acha que ele vai escutar a Sasha? Há algo que o domina, e esse algo é incapaz de escutar qualquer coisa. Leonide aproximou o rosto de Homero e disse: na verdade, concordo plenamente com o senhor. Mas Sasha me pediu. E eu, como cavalheiro, e piscou para Sasha. Mas vocês não entendem? Isso não é um jogo. Homero olhou, suplicante, primeiro para a garota e depois para Leonide. Eu sei, respondeu Sasha com firmeza. E o músico, com serenidade do fundo da alma, completou: tudo é um jogo. Se Leonide era realmente filho de Moskin, era perfeitamente possível que ele estivesse informado sobre uma epidemia da qual Hunter nunca tivesse ouvido falar. Ou talvez o brigadista estivesse fingindo que nunca ouvirá falar dela. Homero considerava Leonide um fanfarrão, mas e se fosse verdade que a febre podia ser combatida com radiação? Contra sua própria vontade, contra o bom senso, o velho buscava argumentos que sustentassem essa teoria. Não era exatamente isso que ele vinha desejando nos últimos dias? E se a tosse, o sangue na boca e o mal-estar não fossem outra coisa senão sintomas provocados pela radioatividade? A dose que ele havia recebido ao passar pela linha Kakovskaya devia ter sido suficiente para acabar com a infecção. Com que facilidade ele se deixava convencer? E se tudo isso fosse verdade, quais seriam as consequências para Tulskaya? E para Hunter? Sasha alimentava a esperança de poder dissuadi-lo. E, de fato, parecia que a jovem exercia um poder inexplicável sobre o brigadista. Mas dentro dele lutavam dois oponentes, e para um deles, a corrente com que Sasha queria prendê-lo pareceria suave como seda, para o outro, queimaria como ferro em brasa. Qual dos dois estaria no controle no momento decisivo? Dessa vez, Polianka não lhes apresentou nenhuma visão. Nem para ele, nem para Sasha, nem para Leonide. A estação lhes pareceu vazia, como morta. Seria um bom ou um mau presságio? Talvez, da outra vez, o poço de ventilação por onde entrava ar no túnel, se que permitia perceber quando sopravam ventos fortes na superfície, estivesse derramado sobre eles emanações alucinógenas. Mas também era possível que Homero tivesse cometido uma falha grave, e que Polianka não pudesse prever seu futuro simplesmente porque ele já não tinha futuro. O que significa o esmeralda? Perguntou Sasha de repente. Uma esmeralda é uma pedra preciosa verde, respondeu distraidamente Homero. Às vezes, simplesmente se usa como sinônimo de o verde. Que estranho, disse a jovem, pensativa. Então isso quer dizer que existe mesmo. O que você está dizendo? Interveio Leonide. Bem, é que, sabe? Disse ela, olhando para o músico. Quero ir atrás da sua cidade. E algum dia eu vou encontrá-la. Homero balançou a cabeça, e isso não ajudou a acalmar os remorsos de Leonide. Sasha permaneceu todo o tempo imersa em seus pensamentos. Murmurava para si mesma, vez após vez, e em determinado momento soltou um profundo suspiro. Depois olhou inquisitivamente para Homero. Você escreveu tudo o que me aconteceu? Sim, estou escrevendo. A jovem assentiu com a cabeça. Ótimo. Na Serpukovskaya, algo estava sendo preparado. O número de guardas da Hansa havia duplicado, e os soldados carrancudos e lacônicos que vigiavam a entrada recusaram terminantemente a deixar Homero e os outros dois entrarem. Nem os numerosos cartuchos do músico, nem toda a sua documentação conseguiram convencê-los. Por fim, Homero teve a ideia que o salvou e exigiu ser colocado em contato com Andrei Andreevich. Depois de uma longa meia hora, chegou um operador de comunicações sonolento. Arrastava atrás de si um grosso cabo. Homero falou ao aparelho em tom ameaçador. Disse que eram a vanguarda de uma coorte da ordem. Essa meia-verdade foi suficiente para que os deixassem entrar imediatamente na estação. A atmosfera que reinava na plataforma central era sufocante, como se tivessem retirado todo o ar. Embora fosse de madrugada, todos estavam de pé. Por fim, chegaram à antessala do escritório do líder máximo da Dobrinskaya. Ele apareceu no batente da porta, sujo e encharcado de suor, com olheiras fundas e hálito cheirando a álcool. O ajudante não estava presente. Andrei Andreevich olhou nervosamente ao redor e, assim que se certificou de que Hunter não estava ali, disse: Quando eles vão chegar? Em breve, prometeu Homero. A Serpukovskaya ameaça insurreição. O chefe enxugou o suor do rosto e saiu até o hall. Alguém andou espalhando a história da epidemia. Ninguém sabe o que pode acontecer. E agora, ainda por cima, estão dizendo não sei que bobagem de que as máscaras de gás não protegem contra a doença. Isso não é bobagem, objetou Leonide. Em um dos túneis ao sul que levam a Tulskaya, um destacamento inteiro de guardas abandonou o posto. Porcos covardes. No outro túnel, onde está o trem dos sectários, a guarda ainda não se moveu, embora os fanáticos estejam atacando, gritando não sei o que sobre o juízo final. E na minha própria estação, o caos pode explodir a qualquer momento.
Onde estão os da ordem? Eles são nossa única salvação. De repente, alguém gritou um insulto na estação. Outro respondeu, e em seguida ouviram-se os latidos dos guardas. Como ninguém respondeu à sua pergunta, Andrei Andreevich entrou novamente no escritório. Pouco depois, ouviu-se do lado de fora o som fraco de um gargalo de garrafa contra um copo. Como se esperasse que o chefe se afastasse da antessala, a luzinha vermelha de um dos telefones sobre a mesa do ajudante começou a piscar. Era o aparelho com a fita adesiva onde se lia Tulskaya. Homero hesitou por um segundo, dois, mas depois se aproximou da mesa, lambeu os lábios secos e respirou fundo. Dobrinskaya na escuta. O que devo dizer a eles? Artyom olhava atônito para seu comandante. Este ainda não havia recobrado a consciência. Seus olhos vítreos, opacos como se um véu tivesse descido sobre eles, se moviam de um lado para o outro e apontavam repetidamente para cima. Um acesso de tosse sacudiu todo o seu corpo. Perfuração pulmonar, pensou Artyom. Ainda estão vivos? Gritou ao receptor. Os infectados escaparam. Então lhe ocorreu que, do outro lado da linha, ninguém fazia ideia do que estava acontecendo na Tulskaya. Era preciso contar e explicar tudo. Ouviu, na plataforma, o grito estridente de uma mulher, seguido por uma rajada de metralhadora. Os sons entravam pela fresta da porta entreaberta. Era impossível escapar deles. Do outro lado da linha, alguém respondeu, perguntou algo, mas Artyom mal conseguia entender. Vocês precisam fechar a entrada. Disse apressado. Metralhem-nos. E mantenham distância. Mas eles não sabiam como eram os doentes. Como descrevê-los? Como criaturas inchadas, rebentadas, fedorentas. Mas os que haviam sido infectados recentemente tinham aparência completamente normal. Atirem para matar, disse mecanicamente. E se ele mesmo tentasse sair da estação? Atirariam para matar também? Acabará de ditar sua própria sentença de morte? Não sairia dali. Não havia mais ninguém saudável. De repente, Artyom sentiu uma solidão infinita. Por favor, não desligue, suplicou. Artyom não sabia muito bem o que poderia dizer ao desconhecido que estava do outro lado da linha. Mas contou sobre suas muitas e vãs tentativas de fazer contato, e sobre o medo de que não houvesse mais nenhuma estação viva em toda a rede do metrô. Chegou a pensar que talvez estivesse telefonando para um futuro onde ninguém havia sobrevivido. Contou isso também ao desconhecido. Não precisava ter medo do ridículo. Não precisava ter medo de nada. O importante era ter alguém com quem falar. Popov. Gritou de repente, atrás dele, a voz rouca do comandante. Você conseguiu contato com o posto norte? A porta está fechada? Artyom se virou e balançou a cabeça negativamente. Idiota! O comandante cuspiu sangue. Não serve para nada e agora escute bem, a estação está minada. Descobri uns canos no teto. Por eles circulam águas subterrâneas. Coloquei cargas neles, assim que explodirem, esta estação de merda vai se inundar. Os detonadores estão aqui, na sala de comunicações. Mas antes, é preciso ir fechar a porta norte e verificar se a do sul continua trancada. A estação tem que ficar completamente isolada, entendeu? Para que a rede inteira do metrô não desapareça. Quando tudo estiver pronto, me avise, o contato com a guarda ainda está funcionando. Sim, senhor. Respondeu Artyom, assentindo com a cabeça. E trate de sair a tempo. O comandante tentou esboçar um sorriso torturado, mas um novo ataque de tosse o impediu. Não seria justo. Mas, e o senhor? Vai ficar aqui? O comandante franziu a testa. Não se preocupe comigo, Popov. Cada um de nós nasceu com um destino. O meu é afogar esses porcos. O seu, trancar as escotilhas e morrer como um verdadeiro homem. Entendido? Sim, senhor. Então, apresse-se. O fone ficou novamente em silêncio. Era preciso agradecer aos deuses do telefone por Homero ter entendido razoavelmente bem a maioria das palavras do soldado da Tulskaya. As últimas frases, no entanto, não foram ouvidas com clareza e, por fim, a conexão foi interrompida. O velho levantou os olhos. Diante dele estava a barriga de Andrei Andreevich. O uniforme azul do chefe da estação tinha manchas escuras nas axilas. Suas mãos grossas tremiam. O que está acontecendo lá? Perguntou com uma voz sem expressão. A situação está fora de controle. Homero engoliu em seco. Envie todos os homens disponíveis para Serpukovskaya. Não adianta. Andrei Andreevich tirou uma Makarov do bolso da calça. Aqui reina o pânico. Os poucos homens confiáveis que me restavam, posicionei nos túneis que levam à linha circular. Assim, pelo menos, ninguém sairá daqui.
Mas agora podem se acalmar. A febre pode ser curada. Com radiação. Diga isso a eles. Radiação? O chefe da estação fez uma careta. E você acreditou nisso? Pois bem, vá com a minha bênção. Andrei Andreevich fez uma saudação militar sarcástica, fechou a porta atrás de si e trancou-se em seu escritório. O que fazer? Homero, Leonid e Sasha não poderiam sair dali. E, aliás, onde estavam os dois jovens? Tinham fugido. Homero saiu para o corredor com a mão sobre o coração acelerado. Correu até a plataforma e gritou os nomes dos dois jovens. Eles tinham desaparecido. Na Dobrinskaya reinava o caos. Mulheres com crianças e homens carregando grandes sacos enfrentavam a precária barreira militar. Entre as barracas derrubadas no chão rondavam indivíduos sorrateiros e nada confiáveis, mas ninguém prestava atenção neles. Homero já havia presenciado situações semelhantes. Os soldados começariam empurrando com os pés aqueles que os pisassem por engano, e acabariam atirando contra civis desarmados. De repente, ouviu-se um gemido vindo do túnel. O alvoroço e os gritos cessaram, e em seu lugar surgiram exclamações de perplexidade. Ouviu-se novamente aquele som estranho e estrondoso, como se fosse uma corneta romana de uma legião que tivesse errado de milênio e marchasse sobre a Dobrinskaya. Os soldados correram para desmontar as barreiras. Das entranhas do túnel emergiu uma criatura gigantesca, um veículo blindado. Sua cabeça pesada, a cabine do piloto, se estava protegida por chapas de aço presas com rebites. Não havia outra abertura senão fendas estreitas. Sobre essa mesma cabine estavam montadas duas metralhadoras de grande calibre. Atrás da cabeça vinha um tronco estreito e longo, finalizando em uma segunda cabeça com chifres, voltada na direção oposta. Homero nunca tinha visto um monstro semelhante. Ídolos sem rosto sentavam-se sobre o blindado, negros como corvos. Todos se pareciam, vestindo trajes de isolamento completos, coletes de Kevlar, máscaras de gás de um tipo desconhecido e mochilas militares especiais. Pareciam não pertencer àquele tempo, nem àquele mundo. O trem parou. Os recém-chegados saltaram para a plataforma com suas pesadas armas, ignorando a massa humana reunida ali, e formaram 3 fileiras. Então se viraram e marcharam como um só corpo, como uma máquina, com passos cadenciados e estrondosos, rumo ao corredor que conectava a Dobrinskaya com a Serpukovskaya. Seus passos fortes se sobrepunham tanto aos murmúrios temerosos dos adultos quanto ao choro das crianças. Homero correu atrás deles e tentou identificar Hunter entre as dezenas de soldados. Mas a maioria tinha quase a mesma estatura, e seus trajes impenetráveis pareciam moldados sobre os ombros largos. Todos portavam o mesmo e terrível armamento, lança-chamas e fuzis vintoreis com silenciador. Nenhuma insígnia, brasão ou distintivo. Seria um dos 3 que iam na frente? Homero passou à frente da coluna, fez gestos com as mãos, observou os visores das máscaras de gás. Mas via sempre o mesmo olhar pétreo e indiferente. Nenhum dos recém-chegados reagiu, nenhum reconheceu Homero. Será que Hunter estava mesmo entre eles? Ele tinha que estar. Tinha que encontrá-lo. Homero também não havia conseguido localizar nem Sasha nem Leonid no corredor. Talvez o bom senso tivesse prevalecido, e o músico tivesse levado a jovem para um lugar seguro. Sim, esperava que tivessem se afastado do banho de sangue que estava prestes a acontecer. Homero tentaria depois negociar algum acordo com Andrei Andreevich, se é que ele ainda não tinha estourado os miolos. Como um martelo de atleta, a formação abriu caminho entre a multidão a passo acelerado. Ninguém ousava ficar no caminho. Até os guardas de fronteira da Hansa se afastavam. Homero decidiu seguir a coluna. Tinha que se certificar de que nada aconteceria com Sasha. Nenhum dos soldados o impediu. Para eles, era como um cachorro que latia e corria atrás de uma drezina. Quando entraram no túnel, os 3 lança-chamas da linha de frente começaram a vomitar fogo, brilhantes como 1000 velas, e consumiram a escuridão ao redor. Nenhum dos soldados falava. O silêncio era opressivo, antinatural. Devia ser consequência do treinamento. Ainda assim, Homero não conseguia se livrar da sensação de que, sim, os corpos daqueles homens eram duros como aço, mas suas almas estavam mortas. Estava vendo uma máquina de matar perfeita, cujas peças não tinham vontade própria. Apenas um deles, que em aparência não se distinguia dos outros, carregava o plano de ação dentro de si e quando pronunciasse a ordem o fogo, os outros, sem pensar, incendiariam a Tulskaya e qualquer outra estação, junto com todos os que vivessem dentro. Por sorte, não seguiram pelo túnel onde estava parado o trem dos sectários. Assim, aqueles desgraçados ainda teriam um pouco mais de tempo até que fossem alcançados pelo fogo da expiação. Primeiro, era preciso destruir a Tulskaya, depois viria a vez deles. De repente, como se em resposta a um sinal invisível, a coluna diminuiu o passo. Depois de 1 minuto, Homero entendeu o motivo e estavam perto da estação.
O silêncio transparente, quase cristalino, permitia ouvir os gritos. E então algo surgiu diante dos recém-chegados, tão leve e inesperado que o velho duvidou de seu próprio juízo. Uma música maravilhosa. Homero ouvia como enfeitiçado. Não prestava atenção em nada além da voz nasalada que soava no fone. E, de repente, Sasha entendeu que havia chegado o momento de se separar dele. Ela escapou do escritório, esperou do lado de fora até que Leonid saísse, e foi embora com ele. Primeiro tomaram o corredor da Serpukovskaya e depois o túnel que levava até o lugar onde sua ajuda poderia ser necessária. Onde ainda seria possível salvar vidas. O mesmo túnel que a levaria até ele. Até Hunter. Você não está com medo? Perguntou ela a Leonid. O jovem sorriu. Claro que estou. Mas também tenho a leve suspeita de que, finalmente, vou fazer algo importante. Não precisa me acompanhar. Pode ser que a morte nos espere lá. Também poderíamos ficar aqui e não ir a lugar nenhum. Ninguém sabe o que o futuro pode nos trazer, respondeu Leonid, levantando o dedo indicador e inflando as bochechas, zombeteiramente, como se fosse um entendido. Pois eu pensava que quem decidia isso era a gente. Deixa disso. Um sorriso irônico apareceu nos lábios de Leonid. Todos nós somos como ratos num labirinto. Há portinholas deslizantes, e os pesquisadores que nos observam às vezes as abrem, outras vezes as fecham. Se você encontrar a porta da Sportivnaya fechada, pode arranhá-la o quanto quiser, ela não vai abrir de jeito nenhum. E se atrás da porta seguinte houver uma armadilha, você vai cair nela do mesmo jeito, mesmo se tiver sentido isso antes. Na verdade, não existe outro caminho. Temos uma única alternativa, seguir em frente ou morrer em protesto. Sasha franziu a testa. Não te dá raiva ter que viver assim? Não. O que me dá raiva é a estrutura da minha coluna vertebral. Não consigo levantar a cabeça o suficiente para olhar na cara do autor desse experimento. Isso não é um experimento. Se for necessário, os ratos podem abrir caminho até no concreto, dentadas. Leonid riu. Você é uma rebelde. Eu, por outro lado, sou um oportunista. Sasha balançou a cabeça. Isso não é verdade. Você também acredita que é possível transformar os seres humanos. Eu gostaria de acreditar. Leonid e Sasha passaram por um posto de guarda. Era óbvio que seus ocupantes o haviam abandonado às pressas. Entre as cinzas fumegantes da fogueira ainda brilhavam algumas brasas. Ao lado havia uma revista com fotos de mulheres nuas. As páginas estavam manchadas e rasgadas. Na parede pendia um estandarte de campanha, quase em farrapos. Depois de uns 10 minutos, encontraram o primeiro cadáver. À primeira vista, não parecia humano. Tinha braços e pernas muito abertos, e estavam tão inchados que a roupa havia se rasgado. E seu rosto superava em monstruosidade tudo o que Sasha já havia visto na vida. Cuidado! Leonid a afastou do cadáver. Você pode se contaminar. Sim, e daí? Existe uma cura. Vamos a um lugar onde todos poderiam nos contagiar. De repente, ouviram-se tiros mais adiante, e gritos distantes. Chegamos na hora certa, disse Leonid. Parece que não querem esperar seu amigo. Sasha olhou, assustada, mas depois, desafiadora, disse. Não importa. Temos que contar a eles. Todos pensam que estão condenados à morte. Temos que devolver a esperança. A porta de segurança da estação ainda estava aberta. Encontraram outro cadáver, de bruços no chão, mas esse, pelo menos, ainda era reconhecível como um ser humano. Ao seu lado, uma caixa metálica de um sistema telefônico crepitava e estalava desesperadamente. Parecia que alguém tentava acordar o guarda. No final do túnel, vários homens estavam entrincheirados atrás de um amontoado improvisado de sacos de areia. Uma metralhadora e alguns soldados com fuzis de assalto, não havia outra barreira. Atrás deles, onde terminavam as estreitas paredes do túnel e começava a plataforma da Tuzkaya, uma multidão apavorante se agitava e enfrentava os guardas. Havia infectados e saudáveis, monstros horrendos e figuras de aparência humana, alguns empunhavam lanternas, para outros a luz já não servia de nada. Os soldados em sua frente impediam o acesso ao túnel. Sem dúvida estavam com pouca munição, pois ouvia-se cada vez menos disparos, e a turba se aproximava mais e mais. Um dos soldados se virou para Sasha. Vieram como reforço? Rapazes, conseguiram contato com a Dobrinskaya. Os reforços estão aqui. O monstro multicéfalo também reagiu com nervosismo e avançou ainda mais. Escutem todos. Gritou Sasha, se essa doença tem cura. Nós encontramos. Vocês não vão morrer. Tenham paciência. Por favor, só um pouco de paciência. Mas a multidão abafou suas palavras, insatisfeita, investiu novamente e conseguiu avançar um pouco mais.
O guarda com a metralhadora respondeu com uma rajada brutal, e alguns caíram no chão gemendo, enquanto outros revidavam com disparos isolados. A massa avançou frenética, disposta a pisotear e destruir tudo, seus guardas, Sasha e Leonid também. Então algo aconteceu. Primeiro hesitante, e depois cada vez mais confiante e forte, uma flauta começou a tocar. Não havia nada que, naquele instante, pudesse parecer mais inadequado, ou até mesmo estúpido. Os soldados cravaram os olhos no flautista, perplexos, enquanto a multidão rosnava, no início surpresa, e depois, entre risos debochados, voltava a avançar. Mas Leonid não parecia incomodado. Com toda certeza, ele não tocava para eles, mas para si mesmo. Era a mesma melodia maravilhosa que havia encantado Sasha e atraído tantas pessoas. Sem dúvida, era o método mais inapropriado imaginável para conter a rebelião e acalmar os infectados. Mas talvez tenha sido a comovente ingenuidade de sua intervenção desesperada, se não um poder mágico da flauta, que finalmente freou o avanço da multidão. Ou talvez o músico tenha feito com que aqueles ao redor dele, que estavam prestes a despedaçar tudo, se lembrassem de algo. De algo que... Os disparos cessaram, e Leonid avançou sem parar de tocar a flauta. Comportava-se como se estivesse diante de um público comum, um público que iria aplaudi-lo dali a instantes, que o recompensaria com cartuchos. E, por uma fração de segundo, Sasha acreditou reconhecer entre os ouvintes seu pai, que lhe sorria com ternura. Então ele a tinha esperado ali. A jovem pensou no que Leonid havia lhe dito. Aquela melodia tinha o poder de acalmar a dor. De repente, ouviram-se ruídos atrás da porta hermética. Rápido demais, na verdade. Será que os exploradores haviam alcançado seu objetivo antes do previsto? Então, a situação em Tulskaya não era tão complicada quanto parecia? E se os ocupantes tivessem abandonado a estação sem abrir a porta? A tropa rompeu formação e os soldados se protegeram nas saliências do túnel. Apenas 4 homens permaneceram junto a Denis Mikhailovich, de frente para a porta, com os fuzis prontos. A hora havia chegado. A porta deslizaria para o lado, e em poucos minutos, 40 soldados da Sevastopolskaya, fortemente armados, entrariam em Tulskaya, esmagariam toda a resistência e, num piscar de olhos, tomariam a estação. Tudo seria mais fácil do que o coronel havia imaginado. Denis Mikhailovich inspirou fundo para ordenar aos homens que colocassem as máscaras de gás. Mas não chegou a fazê-lo. A coluna mudou de formação, se espalhou. Avançavam em 6 fileiras, cobrindo o túnel de ponta a ponta. A primeira linha empunhava lança-chamas, a segunda linha segurava fuzis de assalto. Avançavam como lava negra, sérios, e ao mesmo tempo imparáveis. Homero caminhava agachado atrás de suas largas costas. A luz branca das lanternas permitia que visse toda a cena, no destacamento de soldados em suas posições, 2 silhuetas mais delgadas, Sasha e Leonid, e uma horda de criaturas aterradoras avançando contra todos eles. O pavor paralisou seu corpo. Leonid não parava de tocar. Estava esplêndido. Inacreditável. Inspirado como nunca antes. A multidão horrenda absorvia a música com avidez, e até os defensores do túnel abandonavam suas posições para vê-lo melhor. Sua melodia separava os lados como uma parede invisível. Era a única coisa que impedia que se lançassem uns contra os outros em um último e mortal combate. Apontar. A ordem veio de um dos membros do Grupo Negro. Mas de quem? A primeira linha apoiou um joelho no chão, a segunda mirou. Sasha! Gritou Homero. A jovem se virou, piscou, estendeu uma mão e avançou lentamente contra o feixe de luz que lhe atingia o rosto. A multidão murmurou e gemeu sob o brilho insuportável. Aglomeravam-se uns nos outros. Os soldados esperavam imóveis. Sasha enfrentou a formação negra. Onde você está? Gritou. Preciso falar com você. Por favor. Ninguém respondeu. Descobrimos uma cura. A doença pode ser curada. Não é necessário matar ninguém. A sinistra falange permanecia em silêncio. Eu imploro. Sei que você não quer fazer isso. Só quer salvá-los e se salvar também. De repente, ouviu-se uma voz rouca, vinda de dentro das fileiras dos soldados, sem que fosse possível saber de onde. Vá embora. Não quero matar você. Não é preciso matar ninguém. A doença tem cura. Repetiu Sasha, desesperada, andando de um lado para o outro em frente à fileira de homens, todos iguais, todos mascarados, procurando por ele. Não existe cura. A radioatividade. A radioatividade cura. Não consigo acreditar nisso. Por favor. É preciso descontaminar a estação. Você não quer que as coisas mudem? Por que faz de novo o que já fez antes? Aquela outra vez, e com os negros. Por que não tenta alcançar o perdão? Os soldados permaneciam calados.
e a multidão em êxtase voltava a avançar. Sasha! Gritou Homero, suplicante. Mas a jovem não ouviu. Finalmente, as palavras retumbaram. Nada nunca vai mudar. Ninguém pode me perdoar. Eu levantei a mão contra, e agora sofro o castigo. Tudo está em você. Sasha não se rendia. Você pode se libertar. Pode provar que sim. Não está vendo? Isto é um espelho. Um reflexo do que você fez há um ano. Mas agora pode mudar tudo e pode escutar. Dar a eles uma chance e conquistar uma para si mesmo. Tenho que aniquilar os monstros, disse toda a formação em uníssono. Não, você não pode. Gritou Sasha. Isso ninguém pode fazer. O monstro também está dentro de mim, dorme dentro de todos nós. Ele é parte do corpo, parte da alma. E quando desperta, e não é possível matá-lo, nem arrancá-lo de si. Só podemos acalmá-lo e fazê-lo dormir novamente. Nesse momento, um soldado jovem e coberto de sujeira abriu caminho pela turba disforme, conseguiu passar entre a parede e as fileiras imóveis da formação negra, correu até a porta hermética, agarrou o microfone do comunicador, que estava alojado numa caixa de ferro, e gritou algo. No mesmo instante, ouviu-se um silenciador, e o soldado caiu no chão. A multidão sentiu o cheiro de sangue, se inflamou, e gritou enfurecida. O flautista empunhou mais uma vez seu instrumento e começou a tocar, mas então, a magia se desfez. Alguém atirou nele, a flauta caiu de suas mãos, e ele tentou proteger o ventre. Nas bocas dos lança-chamas surgiram as primeiras línguas de fogo. A falange se tornará apenas uma soma incontável de armas. A formação deu um passo adiante. Sasha se lançou sobre Leonid, sem dar atenção à multidão que já havia alcançado o músico. Não! Gritou, fora de si. Estava sozinha diante de centenas de criaturas repulsivas e diante de uma legião de assassinos e contra o mundo inteiro. Eu quero um milagre. De repente, ouviu-se um trovão distante. A abóbada tremeu, a multidão estremeceu, e até a formação militar recuou um passo. Finas fileiras de água começaram a escorrer do teto até o chão, e finalmente desceu um jato escuro, cada vez mais tumultuado. Uma inundação! Gritou alguém. Os soldados da ordem recuaram às pressas da estação, rumo à brecha da porta hermética. Homero correu atrás deles, mas olhava para trás repetidamente, em direção a Sasha. A jovem não se movia. Sasha enfiou as mãos e o rosto na água que caía em torrentes e riu. Isto é chuva! Gritou. Ela veio para limpar tudo. Vamos poder recomeçar. A tropa negra já havia cruzado o umbral da porta hermética, e Homero com eles. Alguns soldados se jogaram sobre os controles da porta para fechar Tuskaya e deter a água. A porta deslizante obedeceu e começou a se mover pesadamente. Ao perceber, Homero tentou correr de volta para buscar Sasha. A jovem ainda estava dentro da estação. Mas alguém o segurou e o jogou no chão. Então, um dos soldados correu até a porta, estendeu a mão pela fenda que ainda restava entre a porta e a parede, e gritou para a jovem. Venha! Eu preciso de você! A água já lhe chegava até a cintura. De repente, os cabelos loiros de Sasha mergulharam e a jovem desapareceu. O soldado puxou a mão de volta pela fenda. E a porta se fechou. A porta não se abriu. Um tremor percorreu o túnel e, do outro lado da placa de aço, ouviu-se o eco de uma explosão. Depois, fez-se silêncio novamente. Denis Mikhailovich encostou o ouvido na porta e escutou por um longo tempo. Depois, secou a água que escorria por sua bochecha e, surpreso, levantou os olhos para o teto, que de repente estava coberto de umidade. Voltamos. Ordenou. Está tudo terminado aqui. Epílogo. Homero suspirou e virou algumas páginas. Restava pouco espaço em seu caderno. Apenas algumas páginas. O que escreveria, e o que teria que sacrificar? Aproximou a mão do fogo para aquecer os dedos enregelados. O velho havia pedido para ser transferido ao posto de guarda sul. Ali, com os olhos fixos no túnel, trabalhava melhor do que em casa, em Sevastopolskaya, entre pilhas de jornais mortos. Mesmo com Helena tentando deixá-lo em paz. Homero levantou o olhar. O brigadeiro estava sentado afastado dos outros sentinelas, na fronteira entre a luz e a escuridão. Por que ele tinha que escolher justamente a Sevastopolskaya? Devia haver algo especial naquela estação. Hunter não havia contado ao velho o que lhe havia aparecido em Polianka. Mas Homero havia compreendido, e não fora uma profecia, mas um aviso. As águas que inundavam a Tuskaya baixaram ao longo de uma semana. As gigantescas máquinas da linha circular haviam bombeado o restante, e Homero se ofereceu como voluntário para fazer parte da primeira equipe de exploradores a entrar na estação. A catástrofe havia ceifado quase 300 vidas.
Homero não sentiu repulsa alguma ao virarem os cadáveres. Na verdade, não sentiu nada. Procurava por ela. Procurou sem parar. Parou por um bom tempo no último lugar onde havia visto Sasha. Naquele momento em que hesitou, em vez de lutar para correr até ela. Para salvá-la. Ou morrer ao seu lado. Um desfile interminável de doentes e saudáveis havia passado por ele, em direção a Sevastopolskaya, rumo aos túneis salubres da linha Kakovskaya. O músico não havia mentido, a radiação curava a doença. E, quem sabe, talvez o músico não tivesse mentido sobre nada. Talvez a cidade Esmeralda existisse em algum lugar, e bastasse apenas encontrar a porta. Talvez o próprio músico tivesse estado com frequência diante dessa porta e não fosse digno de tê-la aberta. Nunca poderia saber, agora que as águas baixaram. Mas a arca não era a cidade Esmeralda. A verdadeira arca era a própria rede de metrô. O último refúgio, que protegera tanto Noé quanto Senican das águas escuras e turbulentas, tanto os justos quanto os indiferentes e os perversos. Um casal de cada espécie animal. De todos os que tinham contas pendentes, tanto credores quanto devedores. Eram demais. Isso estava claro. Não poderiam aparecer todos no romance. Mal restavam páginas livres no caderno do velho. Aquele último caderno não era uma arca, mas sim um barquinho de papel. Não poderia levar a bordo todos os homens e mulheres. Mas, ainda assim, Homero guardava a esperança de que, com seus traços tímidos, havia conseguido registrar algo de grande importância naquelas páginas. Não sobre todos os seres humanos, mas sobre o ser humano. Pensou que a lembrança daqueles que nos deixaram nunca desaparece. Pois nosso mundo foi tecido com os atos e pensamentos de outras pessoas, e assim, cada um de nós é feito de incontáveis pedacinhos herdados de milhares de antepassados. Todos deixaram seu rastro, uma pequena parte de sua alma, legada aos seus descendentes. Se alguém quisesse ver isso, bastaria olhar com atenção. Também o barquinho de Homero, feito de dobras em papel, com pensamentos e lembranças, navegaria sem fim pelos oceanos do tempo, até que alguém o recolhesse, o observasse, e compreendesse que o ser humano sempre foi o mesmo, se permaneceria fiel a si mesmo até o fim do mundo. O fogo celeste, que outrora se ocultava em seu peito, lutava contra o vento, mas jamais poderia ser extinto. Homero havia pago sua dívida. Fechou os olhos e se viu em uma estação resplandecente, inundada por uma luz ofuscante. Milhares de seres humanos se haviam reunido na plataforma. Vestiam roupas elegantes, da época em que Homero era jovem, da época em que ninguém ainda pensava em chamá-lo de Homero. Mas, dessa vez, entre eles também estavam os seres humanos que haviam vivido no metrô. Nem uns nem outros se surpreendiam com a presença dos demais. Havia algo que os unia a todos. Aguardavam e olhavam com nervosismo para a abóbada escura do túnel. E então Homero reconheceu os rostos. Eram sua esposa e seus filhos, os colegas de trabalho, os amigos de infância, os vizinhos, seus dois melhores amigos, Armed, e seu ator favorito. Ali estavam todos os que ele podia lembrar. E, de repente, o túnel se iluminou, e um metrô entrou silenciosamente na estação, com janelas brilhantes, carroceria reluzente, rodas bem lubrificadas. Mas a cabine do condutor estava vazia. Dentro dela pendia apenas um uniforme passado e uma camisa branca. É meu uniforme, pensou Homero, se meu lugar. Subiu na cabine, abriu as portas dos vagões e deu o sinal. A multidão entrou e se acomodou nos bancos. Todos os passageiros encontraram um lugar para sentar, e sorriram, agora tranquilos. E Homero também sorriu. Ele sabia, e assim que colocasse o ponto final em seu caderno, o resplandecente comboio, repleto de pessoas felizes, partiria de Sevastopolskaya rumo à eternidade. Inesperadamente, algo o arrancou de seu sonho mágico. Bem perto de onde estava, ouviu um gemido abafado, quase antinatural. Estremeceu e empunhou o rifle. Era o brigadeiro quem havia feito aquele som. Homero se levantou e quis se aproximar de Hunter, mas ele gemeu novamente e em um tom mais agudo. E depois outra vez, em um gemido mais grave. Homero escutou, e de repente foi tomado por um tremor. Não acreditava no que ouvia. Com voz rouca e desajeitada, o brigadeiro tentava entoar uma melodia. Parou, voltou ao início e repetiu pacientemente até, por fim, encontrar o tom. Cantou bem baixinho uma espécie de canção de ninar. Era a canção sem nome de Leonid. Homero não havia encontrado o corpo de Sasha em Tulskaya. O que o futuro nos reserva? A jornada continua.